alegria estar aqui de novo. Os rostos agora eu já conheço, acho que quase todo mundo aqui, viu? Acho que não tem ninguém ainda que eu não vi. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que Jesus nos inspire nessa manhã. É um tema importante para a nossa evolução, para o que a gente veio fazer aqui nessa encarnação, nessa vida atual. Então, que Jesus nos inspire e os amigos espirituais também, né, que já prepararam todo esse ambiente aqui, com harmonia, com paz, com acolhimento, para que a gente possa trazer reflexões importantes. Autoconhecimento. É muito importante autoconhecimento. E a gente ouve muito por aí, né, às vezes nas redes sociais, algumas filosofias, doutrinas, falando de autoconhecimento. Mas algumas delas, ou a maioria delas, não fala. Uma vez feito o autoconhecimento, realizado esse processo, quem vai ser nossa referência? Quem vai ser o nosso modelo para que a gente possa, após o autoconhecimento, ouvir, seguir, copiar, modelar? Jesus Cristo. Então, traz, não é verdade? Traz assim uma reflexão muito importante sobre autoconhecimento, importância para a nossa evolução, mas deixa muito claro a doutrina espírita que existe uma referência, um padrão de comportamento, um padrão de agir, de conviver, que é Jesus Cristo. Então, a doutrina espírita, na sua condição de consolador prometido, vem, esclarece para cada um de nós quais são as leis divinas, as 10 leis divinas. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ali é um compêndio. O que é que Deus espera de nós? Qual que é a proposta de Deus para as nossas vidas? O que é que a gente precisa fazer aqui? E aí nós precisamos do autoconhecimento para entender bem, profundamente, o que Deus espera de cada um de nós. E a doutrina espírita, então, vem e esclarece isso de uma forma clara, objetiva, também consola o nosso coração, quando fala que a gente está aqui num processo aprendendo a ser melhor, não vamos fazer tudo de uma vez, isso consola. Teremos sempre uma oportunidade, que Deus é um Pai amoroso, também consola o nosso coração. Então, tudo isso vem trazer para nós amparo, não é? Sustentação para essa jornada de autoconhecimento e evolução. Mas a doutrina espírita, ela vem com uma proposta. Então, quando você pega lá na Lei do Progresso, que fala assim, qual que é o papel, qual que é o objetivo não é, do espiritismo? Será que ele vai conseguir fazer, né, o que precisa ser feito? E aí até Kardec questiona, mas não parece que está muito lento, né, a evolução, o progresso? Então os espíritos explicam para nós que tudo será feito aos poucos. É um coração por vez. Então a doutrina espírita vem com uma proposta de regeneração da humanidade, que será um coração por vez. Um coração tocado pela proposta da doutrina espírita, pelo evangelho do mestre, ele vai levar o bem em todos os lugares por onde ele passar. É um coração por vez, não é tudo de uma vez. Então, um coração por vez, ele, tocado pelo bem dessa proposta da doutrina espírita, do evangelho do mestre, ele espalha o bem na família dele, em todos os locais, em todas as convivências que ele faz, e aí é um coração por vez. E aí ele inspira outras pessoas a viverem o bem também. Olha como que é sábia e bela, né, a proposta de progresso. E a doutrina espírita, ela vai ajudar profundamente, porque ela traz esclarecimentos que lá atrás, quando nós líamos, né, o Novo Testamento, parece que ficava dúvida, mas o que será que Jesus quis falar aqui? Qual que era o entendimento? Agora não tem mais alegorias, figuras. Agora está muito claro o que é esperado de nós. Então nós vamos falar um pouco disso. E aí, eu estava olhando aqui, tem a Revista Espírita, não é, aqui embaixo, e eu achei interessante, eu falei, eu vou levar para a turma, para eles pensarem sobre isso, e até um convite para estudar a Revista Espírita, né, porque muitos de nós, às vezes, estudamos apenas a codificação, que são 5 livros, e tem que estudar mesmo, é a base, mas na Revista Espírita, nós encontramos a razão pelo qual nós devemos fazer o autoconhecimento, né? Então, para que fazer autoconhecimento? Por que fazer autoconhecimento? E Kardec traz nesse compêndio da Revista Espírita um subtítulo que chama a atenção. Não sei se vocês já perceberam esse subtítulo. Jornal de Estudos Psicológicos. Olha que interessante. Jornal de Estudos Psicológicos. Isso quer dizer o quê? Que ali dentro muitos espíritos vêm contar para nós suas experiências.
emocionais, espirituais, o que eles fizeram, as escolhas que tiveram, quando se afastaram das leis de Deus, quando se aproximaram das leis de Deus. Então você encontra de todo tipo de espírito ali. Vai ter o espírito, não é? Mais alinhado à proposta de Jesus, à proposta da doutrina espírita, vai ter o espírito que se afastou mais, e isso independe. Ali tem comunicações, tem experiências espirituais e emocionais de várias nações, de vários níveis de evolução. Então ali traz tudo para nós. E Kardec então vai trazer isso para nós para mostrar assim: somos todos espíritos imortais, somos diferentes, ninguém aqui nessa sala está no mesmo nível de evolução. Por quê? Cada um aqui viveu experiências diferentes, experiências emocionais e espirituais, tanto na criação de agora, junto à família, quanto nas experiências anteriores, nas existências anteriores, que é isso que o Jornal de Estudos Psicológicos, que é a Revista Espírita, vem falar. Então tem de tudo, não é isso? Por isso, a experiência do autoconhecimento, ela é individual. E a regeneração da humanidade pela doutrina espírita também é um processo individual. Eu não vou conseguir fazer evolução pelo seu Luiz, não é? Eu vou ter o meu processo, o seu Luiz vai ter o dele. Por quê? Eu já tenho arquivos aqui de experiências minhas e o seu Luiz tem as dele. Então é individual, mas é interessante pensar que o Kardec trouxe isso para nós. E o que ele quer dizer com esse estudo, né, de jornal, o Jornal de Estudos Psicológicos? Ele quer dizer o seguinte, que a doutrina espírita pode nos ajudar muito, muito profundamente a compreender, a esclarecer e compreender o nosso mundo interior. Mas para isso a gente precisa estudar. Não basta somente, às vezes as pessoas podem até ficar um pouquinho bravas comigo, mas não basta somente vir às palestras. É bacana vir nas palestras, tomar o passe, é importante, não é, seu Luiz? Porém, nós temos que dar um passinho à frente. E o passinho à frente é entender o que é que essas leis divinas querem me falar. O que eu tenho a ver com elas? Qual que é o processo que eu tenho que fazer para eu ser mais feliz? Porque o que mais nós desejamos não é paz? Não é tranquilidade? Não é encostar a cabeça no travesseiro e ficar em paz, não é? Consciência tranquila de que fez o melhor, de que fez o bem, de que caminhou de uma forma serena, com mais sabedoria, com discernimento entre o bem e o mal, fez boas escolhas? Então essa é a proposta. E a doutrina espírita, nesse sentido, vem nos ajudar, vem esclarecer o que é preciso fazer, o que nos impede de fazer, não é? E nos ajuda a compreender. Mas nós precisamos olhar para onde? É para o do lado? É para o marido? Né? Eu tenho que fazer a evolução do marido, ajudar o autoconhecimento dele, dos meus filhos? Não, o autoconhecimento é meu. Eu tenho que olhar para dentro de mim, do meu coração, do meu mundo íntimo. E a doutrina espírita, então, tem uma grande importância nesse aspecto, porque vai colaborar profundamente conosco. Tem 3 situações que eu separei, não fecha a questão, não quer dizer que são só essas situações, mas tem 3 situações que normalmente atrapalham o nosso processo de autoconhecimento. Então, autoconhecimento preciso olhar para dentro de mim. Preciso olhar para como eu estou convivendo com as pessoas, como eu estou me relacionando, quais são as minhas atitudes no meu trabalho, quais são as escolhas que eu estou fazendo na minha vida. Trouxeram alegrias? Trouxeram dores? Eu vivo bem, convivo bem com as pessoas que são diferentes de mim? Ou eu sou um pouco intolerante com quem não pensa como eu? Tudo isso, gente, é mergulho interior. É processo de autoconhecimento. Então, tem 3 situações que muitas vezes nos deixam estagnados. Ficamos ali emperrados e não começamos o nosso processo de autoconhecimento. Primeira delas, vitimação. O que significa vitimação? Significa que tudo o que acontece na minha vida, na minha existência, na minha convivência, no meu relacionamento e no meu trabalho, eu não tenho responsabilidade. A culpa é de quem? Do outro. Então, aconteceu um desafio no trabalho, aconteceu um desafio em casa, no relacionamento com o marido, esposa, a culpa é sempre do outro. Eu não tenho responsabilidade sobre nada que me acontece. Então,
esse posicionamento, que a gente chama de vitimação, eu sou a vítima de tudo que está acontecendo na minha vida. E eu não tenho responsabilidade sobre absolutamente nada que me acontece. E isso me deixa parado no lugar. Então eu preciso olhar que todo mundo tem uma cota de responsabilidade sobre algumas coisas. Certo? Então, autorresponsabilidade é fundamental no processo de autoconhecimento. E às vezes a gente fica estagnado nessa vitimação e a culpa é sempre do outro. Nunca é minha, é do meu chefe, é do meu marido, é do meu filho, né, é de algum dirigente da casa espírita. Nunca a responsabilidade é minha. Um outro ponto, a fuga. Por que nós fugimos, às vezes? Porque, às vezes, dói muito olhar para aquilo que precisa mudar. Às vezes, a gente já tem uma certa noção, um certo conhecimento de algo que precisa ser transformado em nós. Porque já vivemos experiências que trouxeram dores, desafios para nós, e nós sabemos que precisam mudar. Porém, nós temos medo, receio, angústia do enfrentamento. É natural o ser humano ter medo, ter angústia. Então ficamos ali na fuga. E aí vamos o quê? Anestesiar a nossa alma. Como que anestesia a alma? Vou dar alguns exemplos, podem ter vários outros, tá? Alguns exemplos, redes sociais, ficamos ali anestesiados, 2, 3, 4 horas nas redes sociais. Podemos buscar alguns vícios também para anestesiar nossa consciência. Álcool, outros tipos de drogas, não é? Ficamos às vezes 8, 9 horas assistindo séries. Tudo isso anestesia a nossa consciência e nos faz tirar o foco daquilo que precisa de atenção, porque precisa readequar, precisa de mudança, precisa de transformação, porque o nosso objetivo é a nossa transformação moral, para que a gente possa um dia, lá na frente, sermos perfeitos, como Jesus, nossa referência. Então, a fuga, ela faz isso com a gente. E é um medo de enfrentamento. Então, nesse momento, a gente vai precisar olhar com coragem, se apegar, assim, com fé mesmo, confiança em Deus, de que eu fazendo esse movimento para sair dessa fuga vai ser o melhor para mim. Porque ali eu fico distraído, ali eu fico estagnado e eu não faço o meu processo de autoconhecimento. Um outro ponto, às vezes a gente não tem conhecimento disso, a gente acha que nunca passou por isso, que não tem, bom dia, que não tem essa situação na nossa história, mas talvez tenha, e nós nem tenhamos ainda consciência, traumas da infância. Muitos de nós temos traumas de infância. Sofremos, né? E esses traumas, eles geram o quê? Sofremos, às vezes, violência, abandono, rejeição. Então, tem vários tipos de situações na nossa infância que geram traumas. Geraram mesmo. E nós, enquanto criancinhas, lá atrás, não sabíamos nem elaborar o que era aquela emoção, aquela dor que nós passamos. Nem sabíamos o que era aquilo. Mas agora já somos adultos, então precisamos olhar para isso com coragem, porque dói, né? Dói pensar no passado e às vezes a gente está tomando decisões, reações, relacionamentos nossos, relacionamento no trabalho, relacionamento afetivo está sendo afetado por esses traumas da infância. Então precisamos olhar para eles. Como que a gente olha? As pessoas são imperfeitas. Então, às vezes nossos pais ou outras pessoas, né, que nos criaram, familiares, causaram esses traumas em nós, porque eles também são imperfeitos. Nós também podemos até inclusive estarmos cometendo o mesmo equívoco com os nossos filhos. Então, é preciso muito cuidado, porque, por exemplo, uma criança, ela não sabe elaborar a emoção. Se para a gente adulta é desafiador você falar o que você está sentindo, imagina para a criancinha. Então, muitos de nós temos traumas, sim, de infância, e isso faz a gente ficar estagnado. Não queremos olhar, e aquilo tá, né, dói, tá lá no fundo da alma, mas eu não quero olhar. Então, eu preciso também fazer um movimento de cura dessas dores, cura desses traumas, não é? Então, é necessário também. E aí, eu queria lembrar para vocês que, quando nós estamos numa dessas 3 situações, ou em algumas outras que talvez eu não tenha mencionado, mas que vocês possam estar se lembrando, nós vivemos a escassez. O que é a escassez? Escassez de alegria, escassez de paz, escassez de equilíbrio emocional, escassez de contentamento pela vida, escassez de gratidão.
E aí, nessa escassez, nós ficamos como o filho pródigo. Está lá em Lucas 15:11. O filho pródigo, ele achou que ele podia fazer muitas coisas e se afastar do pai. E ele foi embora. Deixou o pai. E ele começou a viver o quê? A escassez. Ele não tinha mais nada. Não tinha um teto, não tinha um lar, não tinha alimento, não tinha vestimenta, não tinha nada. Quando ele se viu nessa dor, nesse sofrimento moral dele, espiritual, ele falou, preciso voltar. Eu sei que meu pai é amoroso e ele vai me receber de volta. E sim, aquele pai contado nessa parábola do filho pródigo é Deus. E ele nos espera amorosamente, sem julgamentos, de braços abertos. Vem, filho, vem viver a abundância que é a vida comigo. Mas eu preciso, para fazer esse movimento do filho pródigo, eu preciso viver a proposta de Jesus, a proposta de Deus, que é viver realmente compreendida e sentida as leis de Deus na minha vida. Aí eu vou começar a viver a abundância. Então, o filho pródigo, ele fez esse movimento, mas esse movimento impacta mudanças da nossa parte. Não é apenas decidir voltar, não é apenas a decidir. Não, eu tenho que fazer um movimento de mudança interior. Então, para sair dessas três situações, da vitimação, das fugas, por medo, por angústia, medo de sofrer, tudo bem, está natural e faz parte do nosso processo. Para sair dessa situação dos traumas de infância, nós temos que fazer um movimento de ir ao encontro, como filho pródigo, e também como o cego de Jericó, que está lá em Lucas 18:35. Quando a gente fala essas passagens, é para que vocês, de alguma forma, depois deem uma olhadinha, porque às vezes lendo, nossa, era isso então que Jesus queria falar, não é? Para a gente entender. Pensem o seguinte, toda vez que eu leio uma passagem do Novo Testamento, uma passagem de Jesus, é eu colocar a minha mente, o meu coração em contato com Jesus. Olha que lindo. Então tá lá, em Lucas 18:35, o cego de Jericó, ele estava igual a gente, vivendo na escassez, na falta de paz, na falta de alegria, sabendo que tem alguma coisa que ele precisa fazer, que ele podia fazer melhor, mas aí ele tem medo de fazer isso melhor, ele sabe que a proposta de Deus era outra, mas ele fica com receio, então ele fica ali na fuga, ou ele fica na vitimação, ou fica também ali preso no trauma da infância. Não podemos mudar o passado, ok? Mas o que eu faço com o que me aconteceu, agora que eu sou adulto, é minha responsabilidade. Vou repetir. Então, no trauma da infância, a gente não pode mais mudar o que aconteceu, não é? Não tem como mudar. Mas o que eu faço daqui para frente com aquela dor, com aquilo que me fizeram, que foi dolorido e é real, a violência, a rejeição, tudo que foi feito, eu posso fazer alguma coisa com isso. Por mim, é minha autorresponsabilidade. Cego de Jericó, então ele estava ali, né? Jesus passando no meio da multidão, e ele então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí continua falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passando, e a multidão atrás. E ele fica ali, mas ele vai acompanhando e continua falando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os apóstolos ficaram assim, né? Nossa, incomodados, né? Tá vindo, falando, gritando. Ele queria atenção, né? E aí Jesus espera que ele continue indo atrás, até um determinado, que ele faça todo o esforço para ir tentando desbravar a multidão. E aí ele se aproxima mais, então Jesus faz aquele movimento de permitir que ele se aproxime, apesar de toda a multidão que havia. E ele vira então para o cego de Jericó e fala, o que queres que eu faça? Olha o nome, cego de Jericó. Já, né, a gente já imagina, poxa, se eu não estou enxergando, eu quero ver. Mas Jesus quer escutar. Você quer mesmo ver? Né? Então, assim, você quer mesmo? O que queres que eu faça? E ele vai falar, eu quero ver, que eu veja. Mas o que eu veja tem um significado muito, muito importante. Ver ao longe, ver mais, impacta em mudança de mentalidade, de modo de pensar, e mudança de modo de viver a vida. Porque quando eu falo que eu quero ver, eu estou indo atrás da verdade proposta por Jesus. E nessa verdade, eu vou ter que adequar a minha vida ao que ele ensinou.
Eu vou ter que adequar a minha vida aos comportamentos que ele ensinou para nós, para viver melhor, para viver o bem. Lembra que a proposta da doutrina espírita é a regeneração da humanidade? Para que cada um de nós aqui possa viver o bem? Então eu tenho que aceitar a proposta. Que eu veja significa isso. Então Jesus efetua a cura, ele passa a enxergar, mas isso impacta em mudança de vida da parte dele, impacta em mudança de comportamentos, da forma de agir, de reagir nas reações e de tratar as pessoas. Então isso é muito importante nós pensarmos. Que toda vez que eu falo, eu queria tanto sair dessa escassez de saúde, de alegria, de felicidade, eu quero ir para a abundância, onde eu encontro tudo isso. Mas isso pede de nós comportamentos diferentes, um modo diferente de enxergar a vida, que é a proposta de Jesus. Então, esse movimento do cego de Jericó é muito importante para nós. É para a gente fazer uma reflexão com essa passagem. Somos nós pedindo, que nós queremos essa abundância, queremos tomar parte da verdade, porque quando fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, significa que nós teremos acesso à verdade. E ela vai nos libertar do quê? Das obsessões, das nossas dores e feridas da infância. Vai nos libertar do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa soberba. Mas para isso eu preciso aceitar, como o cego de Jericó aceitou. E quando nós falamos, então, em autoconhecimento, diferentemente das outras doutrinas e das outras filosofias que nós temos conhecimento, e que muitas vezes aparece até nas redes sociais, não tem muito lá falando, não é? TikTok, Instagram, falando de autoconhecimento, mas depois que eu comecei esse processo, eu vou olhar para quem? Não é? Como eu falei, quem vai ser minha referência? Quem vai me mostrar o caminho? Quem vai ser o modelo que eu vou copiar? O padrão de comportamento para eu viver a abundância de uma vida mais feliz, onde eu vou construindo a minha transformação moral, a minha evolução até um dia eu alcançar a perfeição. Quem vai fazer isso? Jesus. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, leiam com calma essa questão. Né? Quando eles perguntam, qual foi o tipo mais perfeito? Né, que Deus tem oferecido como um presente, ofereceu para nós como um presente, para servir de guia e modelo? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi criado assim, perfeito? Não, como nós, foi criado simples, ignorante, mas fez toda uma trajetória e quando ele estava prontinho, puro, purificado de todas as imperfeições, puro, ele veio aqui para a Terra para nos ajudar. E para servir para nós de modelo, para vir aqui ensinar para nós como que faz para eu ser mais feliz. Como que eu faço para eu progredir intelectual e moralmente, como está na proposta da doutrina espírita? Como? Aí Jesus vem, ao invés dele mandar uma carta, uma mensagem, um livro, ele falou, eu vou lá, vou caminhar com eles por 3 anos, que foi o tempo do ministério dele, para ensinar como fazer. Jesus falava ensinando e ensinava fazendo. Isso é muito lindo. Mesmo sabendo que ia se incomodar no meio da viagem, mas ele nem se incomodava com ela, porque foi ó. Exatamente, seu Luiz. Então, ele já sabia que ia acontecer lá na frente, que o povo ia ser injusto com ele, não ia valorizar, ia crucificá-lo. Mas mesmo assim, ele veio corajosamente, colocou toda a alma, todo o coração dele para ensinar como fazer. Não é? Então, lá no capítulo 15 do Evangelho, quem tiver a curiosidade de dar uma olhada, fala assim, qual que é a base da doutrina de Jesus? Qual que é a base que ele deixou? Quando ele veio ensinar, por trás de tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu, todas as curas, todas as parábolas, o que é que estava por trás? Qual era a base? A base era caridade e humildade. Caridade que se opõe ao egoísmo, humildade que se opõe ao orgulho. Então, tudo que ele falou e ele fez aqui, nesses 3 anos, a base era essa. Caridade e humildade. Então, para começar, ele disse o seguinte, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Não pensar que Deus é mau, que Deus é vingativo. Nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus
no sentido de que Deus tem que estar no centro da minha vida. Eu não posso eleger o dinheiro como Deus, eu não posso eleger alguma droga como Deus, eu não posso colocar o sexo à frente de Deus. Deus está no centro. E é Ele, suas leis, sua vontade que vai conduzir a minha vida. Então, Deus no centro, primeira lei divina, está lá no Livro dos Espíritos, lei de adoração. Mas é para eu ficar de braço cruzado no alto do monte só adorando Deus? Não, é para eu ir para a sociedade e conviver com as pessoas, porque é na convivência com a família, com os amigos da casa espírita, no meu trabalho, é que eu vou me tornando uma pessoa melhor. Então, a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas, lei de adoração, colocar Deus no centro, o que Ele espera de nós, qual que é a sua vontade, quais são suas leis, voltar, né, sair da escassez do filho pródigo e vir para os braços amorosos de Deus que nos espera. Mas Ele quer estar no centro da nossa vida. E quando tudo ficar desafiador? Quando as dores chegarem, baterem na nossa porta, um desafio de saúde, um problema financeiro, o que a gente tem que fazer? Continuar com Deus no centro das nossas vidas, entendendo que Ele é amoroso e bondoso. E aquilo que está acontecendo comigo, que pode estar acontecendo aqui hoje com cada um de vocês, é uma experiência necessária para a nossa evolução. Não maldade de Deus, não vingança de Deus, mas experiência necessária. Para quê? Para que eu possa amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Certo? Então, lei de adoração. E Jesus também falou que nós precisávamos amar o próximo como a nós mesmos. Então vamos pensar aqui. Jesus não usa palavras ao vento. As palavras do Mestre são palavras de vida eterna. Ah, Sandri, mas isso aí que Jesus ensinou servia só 2000 anos atrás. Não, serve agora. Serve para o budista, serve para o espírita, serve para o católico, serve para o evangélico, serve para todas as pessoas que estão aqui na Terra. O que ele ensinou são palavras de vida eterna porque servem para o espírito imortal. Não importa a crença, não importa a religião, não importa em que nação. Está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na França, não importa. Serve para todos nós. E ele falou que a gente precisava amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar. Perdoar aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Tem que ter auto-amor, tem que ter autocompaixão. Tem que se perdoar, não se julgar tão drasticamente. Que pena que eu ainda não consigo fazer o que eu queria fazer. Tá tudo bem, mas eu já estou consciente que eu vou começar a dar passos para melhorar nesse ponto. Entende? Como não é algo que já tem que estar pronto, mas que a gente tem que ter auto-amor, a gente tem que se perdoar, tem que ter autocompaixão, porque senão eu não vou conseguir amar o outro. Eu preciso me amar em primeiro lugar para conseguir amar o outro. Eu preciso me perdoar por aquilo que eu ainda não consigo fazer. Amar o outro. Como que a gente faz essa convivência com o outro? Então lembra que a base da doutrina do Mestre é humildade, caridade. Humildade. Eu tenho que reconhecer aquilo que eu ainda não sou, não tenho, não consigo fazer. E tenho que reconhecer que o outro também está nesse mesmo processo que eu estou. O outro também não consegue ainda fazer muitas coisas. Mas o outro já tem qualidades e eu também já tenho muitas qualidades. A gente precisa lembrar disso, não é verdade? Mas o outro, na convivência, a gente precisa de alguns pontos importantes que estão relacionados tanto com a humildade quanto com a caridade. Mas não a caridade apenas que leva o alimento para o faminto. E tá certo, tem que ajudar, não é? Se a gente puder ajudar, leva a cesta básica, leva um cobertor, uma roupa, né, um enxovalzinho para um bebezinho que não tem. Nós precisamos, mas nós precisamos de muito mais na convivência com o outro. Na convivência com o outro, eu tenho que entender que o outro pensa diferente de mim. O outro não é um clone meu, ele não pensa como eu. Então eu vou ter alguns pensamentos, né, diferente do outro, e eu tenho que respeitar que o outro é diferente de mim. Então a bondade que Jesus ensinou, aquela que ele acolheu todo mundo que cruzou o caminho dele, ele não excluiu ninguém que cruzou o caminho dele, é essa bondade que a gente tem que ter. Ai, Sandri, mas é que às vezes em outras religiões eles são tão, às vezes, radicais, né? É o tempo deles, no processo deles. Talvez em outras encarnações estávamos nós, no protestantismo ou, não é, no catolicismo. Então veja, a gente, cada um está no lugar que tem que estar.
Deus colocou cada pessoa no seu lugar para fazer o seu processo, aquela experiência que cada um precisa. Então, nós precisamos o quê? Bondade para compreender que o outro é diferente. Então, toda vez que eu ajo com intolerância às decisões do outro, seja religiosa, seja política, seja de orientação sexual, o que for, qualquer tipo de preconceito, já está ferindo a bondade, porque a bondade pede compreensão, a bondade pede compaixão. Jesus também disse para nós que nós, nesse processo de autoconhecimento, ele não usou essas palavras. Vejam que quando nós pegamos o Evangelho, ele usou muitas parábolas, muitas figuras, porque era o que a inteligência da época podia abarcar. Mas agora nós podemos falar livremente aqui para compreender. Ser indulgente é não ficar apontando o dedo para o outro. Não é? O outro tem muitas imperfeições e muitas qualidades. Eu tenho muitas qualidades e muitas imperfeições. Então, no processo... Então, seu Luiz, não pode, não é? Eu tenho que olhar para mim. O processo de autoconhecimento, gente, é nosso. É individual. Eu não vou fazer o processo de autoconhecimento do meu marido. Então, não adianta eu apontar. Porque é dele. E quando que ele vai começar o processo dele? Quando que o marido, a esposa, o filho vai começar o processo? Quando eles decidirem começar. Quando, lembra das 3 insatisfações? Que eu contei lá no início? Os 3. Quando aquilo estiver doendo demais, doendo muito, aí talvez a gente comece o processo. Porque já chegou num nível a dor que eu preciso começar meu processo de autoconhecimento para encontrar mais paz, mais alegria na minha vida. Entenderam, gente? Isso é bem sério. Então, indulgência é assim. Eu olho para tudo que o outro tem de melhor, de bom. Eu esqueço que ele deixou a toalha molhada na cama e vou pensar o quanto ele me ajuda em outras coisas, me ajuda na casa, me ajuda com os filhos. A gente procura olhar o lado bom que o outro tem. Porque como eu quero ser visto. Eu não quero ser visto porque eu sou uma pessoa, sei lá, impaciente. Eu quero ser visto porque eu tenho um coração bondoso e generoso. Embora eu seja impaciente. Entenderam? A gente foca no que é bom, no que é melhor, no que tem de melhor. E Jesus também disse para nós não julgarmos. Porque quando eu fico apontando, né, a mão, o dedo para o outro, significa que eu estou julgando o outro. Eu não sei que traumas ele tem, eu não sei que dores ele passou na vida, o que ele passou nessa jornada em outras existências, mas eu estou julgando, então não vamos julgar. Como Jesus falou para a mulher adúltera, ninguém teve coragem de atirar a pedra. Estava todo mundo com culpa no cartório, né? Como se diz por aí. Ninguém jogou a pedra, na verdade. Então nós também não podemos atirar pedras nos outros, não julgar. E aí eu quero dar uma dica muito importante aqui para nós. Para cada um sair, vou repetir, tá? Eu vou falar uma vez e vou repetir, porque o povo fala assim, Sandri, essas coisas que são dicas, que é pra gente ficar pensando na semana, você repete 2 vezes, tá bom? Então vamos lá. Dica: se você estiver julgando muito o outro, é porque você ainda não começou seu processo de autoconhecimento. Vou repetir, a pedidos, né? Então, se a gente está naquele, eu já comecei meu processo de autoconhecimento, se está muito superficial, você ainda está julgando muita gente, provavelmente. Então, se você começou o seu processo de autoconhecimento bem sério, bem profundo, aquele que olha para dentro de si sem querer enganar, sem querer se enganar, você não vai mais julgar as pessoas. Porque você vai falar assim, nossa, eu tenho esse ponto que ainda eu não estou legal. Por que eu vou falar do outro, sendo que talvez lá atrás eu estava fazendo isso que ele está fazendo hoje? Entendeu, gente? Então, se estiver julgando muito, é porque ainda não começou o processo de autoconhecimento. E quando falou em bondade e indulgência, gente, Jesus alonga, tá? Ele põe um quesito a mais. Ele diz assim, você tem que amar inclusive seus inimigos. Pagar o mal com o bem. É para eu ser o melhor amigo dele a partir de agora, depois que ele me fez mal? Não, você não precisa ser o melhor amigo dele. Mas vai ter oportunidade de você se vingar e você não vai se vingar. Isso é pagar o mal com o bem. Vai ter oportunidade e você não vai se vingar. E se você sabe que alguém, mesmo que você não tenha feito nada, ou que você já tenha feito algo para aquele alguém, ofendeu, feriu, foi grosseiro, foi ríspido,
foi injusto em algum momento, mas você se arrependeu, inclusive você já pediu até desculpa, pediu perdão, e ainda assim a pessoa continua te colocando como inimigo, o que você faz por eles? O que Jesus ensinou? Ore pelos seus inimigos. Por quê? Para que a pessoa tire você do pensamento dela, para que ela tire você do coração dela, porque você se arrependeu e agora você quer caminhar em paz. Então ore pelos seus inimigos e não se vingue, né? É o que Jesus ensinou. E quanto ao perdão, que é extremamente desafiador para nós. Quando Pedro perguntou, mestre, mas e aí, né? Poxa, fiquei triste, fiquei chateado com o que me fizeram. Eu tenho que perdoar 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7, não é? 490 vezes. A minha filhinha fez a conta. Mãe, mas é 490? É, filha, 490 quer dizer infinitamente. Quem nessa sala tem condição de falar, eu nunca fui injusto? Quem tem condição, ó, o seu Luiz até riu, quem tem condição de falar assim, nossa, eu nunca fui ríspido, grosseiro, né? Dei uma resposta atravessada, acabei fazendo uma maldadezinha, menor ou média ou grande. Quem? Ninguém, gente. Então, para conviver, só se você estiver sozinho no alto da montanha, aí você não vai, né? Não vai ferir, não vai magoar. Mas se você estiver aqui exatamente do jeito que a gente está, convivendo em sociedade, em família, no trabalho, a gente vai ferir alguém e alguém vai nos ferir. Então, não tem como viver a vida sem perdão. Não tem. Então, se nós temos dificuldade para perdoar, nós temos que começar um movimento interior, olhar para dentro e falar, nossa, eu estou com muita dificuldade de perdoar. Enquanto eu não perdoo, eu fico com aquilo na minha mente, aquilo no coração, aquilo suga a minha energia, suga o meu tempo, porque eu fico só voltando na pessoa, na história, na circunstância, e eu fico algemado. A pessoa, eu fico algemado. Então, nós precisamos começar um movimento. É fácil? Não. É simples? Jamais. É desafiador mesmo. Mas vai precisar do quê? Que está na base do que Jesus ensinou? Humildade. Humildade para eu falar assim, a pessoa me feriu, mas eu vou fazer um movimento sincero, não é só da boca para fora, sincero da minha alma, para perdoar. Porque eu sei que ela está num processo e ela vai ter que fazer essa transformação lá na frente da injustiça que ela cometeu. Ela vai ter que se reajustar com Deus, com as suas leis. É dela. Mas no meu processo de autoconhecimento, eu não quero mais ficar com isso. Não quero ficar algemado. Então eu vou começar um movimento de perdão. Então tudo isso é para conviver melhor. Então essas coisas todas que Jesus ensinou, eles trazem o que para nós? Despertar da nossa consciência, cura as nossas sombras. Tudo isso que a gente está falando que nós fazemos são sombras que nós temos ainda, imperfeições, são paixões nossas que a gente ainda precisa ajustar, consertar, arrumar, né? Ajustar o excesso delas, vamos dizer assim. Não é? Então, para que Jesus faz isso? Porque a partir do momento que eu aceito viver como cego de Jericó, enxergando tudo, eu começo a transformar o meu íntimo e fazer esse processo de autoconhecimento e de transformação moral, que é a proposta. Porque se a gente não começa a olhar para dentro, nós vamos passar uma encarnação inteira, 90, 100 anos, sem ter feito esse processo de olhar para o mundo íntimo, que é necessário. Os relógios estão meio diferentes, né, gente? É o de fora que está valendo? Parece... Não, tá, só para eu me organizar aqui, né? Então, vamos, eu quero trazer só uma síntese aqui do que Santo Agostinho trouxe para nós, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, que ele, Santo Agostinho, avançou muito na evolução dele, na transformação dele, quando ele começou a fazer uma observação diária. O que é uma observação diária? Todos os dias ele olhava para dentro dele e pensava, o que eu fiz hoje? Então, isso é um exercício legal para a gente fazer. Só que nesse exercício que Santo Agostinho traz, eu incluí aqui 3 elementos. Precisamos da observação diária, tá? Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Precisamos também de humildade, porque humildade para aceitar. É desafiador aceitar que eu não estou sempre certo? Sim. É desafiador aceitar que às vezes o outro está certo e eu estou errado?
Sim. Então, eu preciso de humildade para entender que eu tenho muitas qualidades, mas também tenho pontos que precisam ser melhorados. Então, é isso que vem falar para a gente. Então, eu preciso da observação diária, eu preciso da humildade e eu preciso de vontade e esforço. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, fala assim, mas a gente consegue domar as nossas paixões, né? Domar as nossas más inclinações? A gente consegue mesmo? É possível, né? Kardec pergunta. E os Espíritos respondem, sim, o problema é que vocês colocam pouco esforço. Aí não dá. Então, para mudar um negócio que eu estou fazendo uma vida inteira, precisa de vontade e de esforço. Para mudar um padrão de comportamento que eu estou repetindo, gente, tem padrões aqui nossos, dessa vida atual, que eu estou repetindo ele há 5, 10 encarnações. Padrões mentais, emocionais, eu vim repetindo. Então agora é o momento de eu parar de repetir o padrão. Mas para parar de repetir o padrão, vai precisar de muita vontade e muito esforço. Porque o que é normal? É eu fazer tudo do jeito que eu já venho fazendo, no piloto automático. Mas no piloto automático, eu sei que eu tenho pontos a melhorar e eu sei que tem dores aí que eu preciso tirar da minha vida. Passar por essas dores com sabedoria, aprender algumas coisas, aprender algumas lições. Então, é necessário o esforço, a vontade. Só falar, eu quero, eu descobri que eu tenho isso aqui. Nossa, eu sou tão vingativo. Beleza, e aí? O que a gente vai fazer depois? Não é? Então, vai precisar de um esforço, de uma vontade muito grande para não vingar. Certo? Então ele disse assim, se você tiver alguma coisa que você fez, e se alguém fizesse para você no dia, você ia ficar muito triste e chateado, não faz. Você fez alguma coisa que a tua consciência ficou... Quando nós fazemos algo que é distante da lei divina, da proposta de Deus, a nossa consciência não fica em paz. Fica aquele negócio martelando ali, sabe? Você fica ali um dia pensando, 2, você não fica confortável. Então é isso. Fez isso, está desconfortável? Tem um ponto ali a ser trabalhado, tem um ponto ali a ser olhado. Se a gente voltasse hoje para o mundo espiritual, porque nós não sabemos o dia da volta, nós não sabemos quando iremos voltar. Se voltarmos hoje, não queremos, mas se voltarmos hoje, a gente teria que temer o olhar de alguém? Alguém iria nos acusar? Seríamos, né? Teríamos que temer por alguma atitude nossa, alguma escolha, alguma coisa que nós fizemos? Então nós temos, sim, pare de fazer aquilo, não é? Analisar profundamente. Eu fiz alguma coisa que feriu a lei de Deus? Feriu a lei de adoração? Ao invés de colocar Deus no centro, coloquei o álcool, coloquei o dinheiro, coloquei o poder? Eu fiz alguma coisa que feriu Deus? Eu fiz alguma coisa que feriu a mim mesmo? Estou usando droga, álcool, não cuidando da minha alimentação, da minha saúde, eu posso perder o meu templo sagrado que é o meu corpo? Eu fiz alguma coisa para o outro, naquela linha que nós estávamos falando aqui, faltei com a bondade, com a compaixão, julguei, joguei pedra, não perdoei. Eu fiz alguma coisa para o outro que naquele dia eu sei que não foi legal. Então, no outro dia, o que eu vou tentar fazer? Diferente do que eu fiz hoje. Por isso que a observação, ela é diária, não é só de vez em quando, uma vez por mês. Ou então, tem muitas pessoas que falam assim, agora eu vou fazer meu autoconhecimento, meu balanço do ano. Aí dia 31/12 faz o balanço do ano, né? Não é suficiente. Tem que fazer todo dia, porque o padrão que a gente está repetindo, ele é de muitas encarnações e de uma vida inteira agora. Vai precisar muito esforço, vai precisar todo dia olhar para aquilo e pensar como melhorar. O que Jesus ensinou sobre isso? O que ele falou? Ele falou, como regra áurea, Mateus 7,12, que tudo o que desejais que vos façam, fazei também vós a eles. Ou seja, faz para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Olha só que sábia regra. Se eu fizer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, dificilmente eu vou incorrer em faltas contra Deus ou faltas contra o próximo. E aí a gente já está aqui finalizando. Kardec nos explica que nós temos algumas paixões, que as paixões em si não são más, não são ruins. Elas foram colocadas em nós, né, como sementes, como potencialidades. Então, por exemplo, o amor próprio foi colocado em nós para que a gente pudesse realizar muitas coisas. Realizar atividades, estudar, desenvolver inteligência, como o homem fez durante a humanidade. Saímos das intempéries das cavernas para um mundo moderno, não é? E não para exceder, porque a paixão, quando ela passa do limite,
Do amor próprio, ela se transforma em orgulho. E eu começo a ferir, não é? Eu começo a ferir as pessoas. Então, lá na questão 907, assim, a paixão não é mais mesmo. Mas se ela é desgovernada, como um corcel, um cavalo desgovernado, ela passa a fazer mal pra gente. Aí ela se transforma em orgulho. Eu conservar minha vida, preservar minha vida, minha saúde, né? Eu precisei muito lá atrás, na época das cavernas, tinha feras, não tinha alimento, era tudo rústico, tudo muito desafiador. Então eu precisava cuidar, me preservar. Mas hoje essa preservação que era instintiva e necessária, hoje se transformou em quê? Um egoísmo, excedeu. Então tudo aquilo que está em excesso, que ultrapassou o limite, o excesso, ela vira uma paixão. E a paixão, como um cavalo desgovernado, pode causar muitas dores para nós e é muito perigoso, porque a gente vai sair ferindo as pessoas. Então, Kardec nos fala, na questão 785, que o orgulho e o egoísmo é o que atrapalha a nossa evolução e é o que atrapalha o nosso autoconhecimento. Então, nesse sentido, nós precisamos cuidar disso. Não brigar. Se eu brigo com o outro por causa de religião, por conta de política, por conta de orientação sexual, eu estou ultrapassando o limite. Está saindo, né, daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, para eu brigar com o outro por conta disso, é uma intolerância. Eu estou ultrapassando os limites daquilo que é meu próprio amor próprio, eu ter autoestima, saber que eu tenho valor. Mas aí eu acho que só eu tenho valor, o outro não tem valor nenhum. E o egoísmo, eu quero tudo só para mim. Eu não penso no outro. Eu não penso que o outro tem necessidades. Eu não penso que o outro tem dores. Eu fico indiferente. Aliás, no egoísmo como paixão exagerado, eu desconsidero o outro. Eu acho que só eu tenho dor, só eu tenho necessidades. E aí eu quero cuidar só de mim. Entendeu? Então, rapidamente, 3 exemplos de egoísmo, porque é a base do que hoje nos impede. Vai ter uma mudança na casa espírita, vai ter uma mudança no meu trabalho. A votação que eu vou é apenas para me beneficiar. O que eu quero de mudança, nova regra, é apenas pensando em mim. Eu não penso no outro. Numa separação, num casamento, o outro tem filhos no outro casamento. E eu só quero atenção para mim, para os meus filhos agora. Eu simplesmente obrigo o meu marido ou minha esposa a abandonar os filhos do outro casamento. Isso é egoísmo, eu estou pensando só em mim. Não é? A inveja que eu tenho é o egoísmo. Por quê? Só eu quero ter tudo de bom e de melhor. Me incomoda que o outro tenha uma casa, que o outro tenha uma carro, que ele seja promovido no trabalho. Isso é egoísmo. Eu não valorizo o que eu tenho, eu não sou grato pelo que eu tenho e eu quero o que o outro tem. Os ciúmes também é um tipo de egoísmo, porque eu quero a pessoa só para mim. Eu quero controlar o WhatsApp, as conversas, a amizade. Isso é posse, é egoísmo. Então, para finalizar, para controlar nosso orgulho, quando ele excede a uma paixão, para controlar nosso egoísmo, quando ele excede a uma paixão, nós precisamos de educação do nosso espírito. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos que está lá, Kardec trouxe para nós. Significa que eu preciso de novos hábitos repetidos. Novos. Eu já venho repetindo esses padrões, esses hábitos que trazem dores. Agora eu preciso de novos hábitos. Quem vai ser o padrão que eu vou copiar? Quem vai ser a referência? Jesus. Tudo que ele ensinou educa o nosso espírito. Tudo que ele ensinou cura as nossas sombras, cura as nossas paixões, nossas imperfeições. Então, precisamos olhar para tudo quanto ele falou. E para finalizar, Jesus não pede para nós que nós sejamos perfeitos. Não. Ele sabe que um dia nós seremos, tanto que ele falou, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Porém, ele diz assim, agora que você tomou contato com essa luz divina da doutrina espírita, agora que você tomou contato com o evangelho, com tudo aquilo que foi falado, foi ensinado, o que você faz com isso? Não precisa ser perfeito agora, mas seja mais bondoso, tenha mais compaixão, não desconsidere o outro, olha para o outro, olha para a dor do outro, conviva com mais bondade, com mais amor, com mais caridade. Então, mais bondade, mais compaixão, menos egoísmo e menos orgulho. Que Jesus, então, abençoe a nossa jornada com muita paz, muita sabedoria, que tenhamos discernimento para olhar profundamente para o nosso mundo íntimo, para, a partir daí, permitir que Jesus possa efetuar a transformação necessária para a nossa evolução, para a nossa jornada de evolução, para um dia sermos perfeitos. Muita paz e muita luz a todos.